A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amadas irmãs. Esta manhã estou aqui no meu devocional com Deus, aonde Deus nos deu uma palavra que se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 10, no seu verso 1, que nos diz assim: E tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para o expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Oh, glória! Amém, queridos? Amados irmãos, nós vamos atentar ao contexto dessa história, ao qual aqui o Senhor, Ele vai chamar os seus 12 discípulos e Ele vai estar dando autoridade para que eles vão fazer aquilo que o próprio Deus incumbiu dele fazer. E não foi diferente conosco também. Amém? Todos aqueles que é seguidor de Cristo, todos aqueles que estão debaixo de uma autoridade espiritual, tem que fazer o ide do Senhor. E nós vamos entender que o Senhor Jesus, Ele vai chamar 12 discípulos. Dos 12, tinha 3 que era próximo, e dos 3 tinha um que era chamado de amigo. Oh, glória! Então nós vamos entender que no contexto desta passagem, Jesus, Ele vai nos chamar como servo. E como servo nós temos que ser enviado pelo Senhor. Oh, glória! E os servos são escolhidos e revestidos pelo próprio Senhor, como foi com os apóstolos naquela época, assim também é ainda no dia de hoje. Nós somos chamados por Ele, está lá em Romanos capítulo 8, verso 30. Nós somos revestidos por Ele, está lá em Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso 8. Não serve a uma instituição humana, mas sim ao Senhor. E temos hoje muitos pregadores profissionais, mas somente poucos desses são realmente chamados por Deus. Quantos os que o Senhor chamaria de mercenário se fosse no dia de hoje? Porque, queridos, no dia de hoje tem homens e mulheres que foi levantado pelo homem, porque faz parte de um grupinho social, porque faz parte do hall de amizade, de intimidade, porque dá um dízimo alto, ou porque faz parte da panelinha igual nós chamamos, amém? Mas não foi levantado por Deus, foi levantado pelo homem, pelo grau de proximidade, o grau de afinidade, pelo grau de amizade que ele tem com o pastor. Mas nesta manhã eu quero te apresentar o sumo pastor, Jesus Cristo, aquele que escolhe, aquele que levanta, aquele que traz à existência aquele que não existe, aquele que pega que não é e faz ser, aquele que levanta o pequeno do monturo e faz se assentar entre príncipe e princesa do seu povo, aleluia, para mostrar para a sociedade que quando Deus exalta, Deus levanta e está levantado e pronto, acabou. Por quê? Porque aquele que Deus levanta, o homem não pode abater, aleluia. Sharai, Kawabakanda, Labai, Asui, Dekaya. Então nós vamos ver que aqui Jesus, Ele vai chamar, como Ele chamou eu, como Ele chamou você e os demais irmãos que vão acessar e ouvir esse áudio. Nós vamos ver que todos aqueles que são chamados de seus discípulos, e nós devemos ser generosos como Ele foi. Nós devemos ser despreocupados, nós devemos ter cortesias amigáveis, nós precisamos ser pacienciosos como ovelha que vão ao matador, ou glória. Nós temos que ser prudentes como as serpentes, e nós temos que ser simples como a pomba. E quando eu olho para o contexto do versículo ao qual eu acabei de fazer menção, nós vamos atentar para alguns homens que estão em cima de púlpitos, pregando a palavra, que se diz servo, que se diz que foi levantado por Deus, aleluia, mas que não tem a misericórdia, que não tem o amor de Cristo, que não tem o amor às almas, que não tem a sutileza, que não tem, aleluia, a simplicidade, e que também não tem a mínima paciência com as ovelhas. E nós vamos atentar para o dia de hoje que alguns pastores de algumas igrejas seculares, até a igreja de nomes, que estão hoje interessados em 3 coisas que uma ovelha pode gerar para ele. O que a ovelha pode gerar para o pastor nesta manhã? A ovelha pode gerar a lã, a carne e a gordura. Toda ovelha que não gera lã, carne e gordura, ela não tem valor nenhum para o pastor, a não ser para o sumo pastor, Jesus Cristo, o Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vamos ver que Jesus, Ele chama os 12 e Ele vai dar uma ordem aos 12. E os 12 estão debaixo de uma autoridade espiritual do nosso sumo pastor Jesus Cristo, o Deus Pai Todo-Poderoso.
E a ordem do Senhor foi que nós alcancemos das ordens de Jesus. Essa ordem ela é mundial, que nós alcancemos todos para onde e nós devemos ir. Ide e fazer o ide do Senhor. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem do Senhor. Muitos hoje em dia não querem mais. Estão debaixo do comodismo. Estão debaixo de algumas coisas que o próprio homem proporciona para o homem. Que são coisas vaidades, são coisas vãs. São coisas que passam pela mão direita e saem pela esquerda. Mas a minha Bíblia diz que lá em Coríntios tudo é vaidade, tudo vai ficar aqui. Nós estamos vendo os homens prejuiciosos, homens amantes de si mesmos, homens amantes do dinheiro, homens amantes da avareza, da ganância, da arrogância, da prepotência, que ainda estão em cima de púlpitos pela misericórdia de Deus. Mas a minha Bíblia diz que ai do pastor, e a misericórdia de Deus, ela dura apenas 1 minuto, 1 segundo e 1 hora, porque Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. E você que está aí, meu querido, achando que porque você prega a palavra, porque você é usado, porque você tem dons, você acha que você também está impune? Não, você também vai ter que prestar conta para o seu pastor chamado Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Oh glória! Nós vamos ver que quando Ele chama nós para pregar o Evangelho, Ele chama nós para curar os enfermos, Ele chama nós para purificar os leprosos, Ele chama nós para ressuscitar os mortos, oh glória, aleluia. Ele chama nós para expulsar demônios. E Ele dá tudo de graça para mim e para você. E qual é o problema de hoje? O problema de hoje é que Deus está dando os dons espirituais, que está lá em Coríntios. Mas os homens e mulheres de Deus hoje não querem mais dom. Hoje eles querem fazer aquilo que apraz os seus olhos, aquilo que apraz as suas vontades, aquilo que está debaixo dos seus anseios, dos seus desejos. Mas eu quero abrir um parênteses para dizer para você, como fala a minha Bíblia, que não é eu mais que vivo, é Ele que vive em mim, aleluia. Então se Ele vive em mim, amados irmãos, eu não tenho mais vontade própria, eu não tenho mais decisões, eu não tomo mais a minha direção, porque quem me direciona chama Espírito Santo de Deus, oh glória. E quando o homem está sendo direcionado pelo Espírito Santo, esse homem e essa mulher está sendo conduzido por caminhos planos, por caminhos retos, por caminhos que vai te conduzir, que vai te levar à salvação, oh glória. Então nós vamos entender, queridos, que nós, como servos do Senhor, nós temos que ter a experiência básica de um bom servo. Nós temos que ser capacitados como um bom servo. Nós temos que fazer a tarefa de um bom servo. E nós temos que ter a motivação de um bom servo. E o salário do servo é a salvação de Cristo. O sustento do servo está debaixo da palavra do Senhor. E a recompensa do servo se chama salvação para a honra e glória do Senhor Jesus. Que nesta manhã eu espero que você seja levantado como discípulo, mas que você faça o ídolo do Senhor Jesus, que você vai aonde Ele já tem te ordenado, que você faça aquilo que Ele já tem te mandado, e que você vai receber a recompensa ao qual aqui na terra não podemos galgar, mas existe uma recompensa preparada para mim e para você, que se chama salvação. E nós, como discípulos, como seguidores, como dispenseiros da palavra do Senhor, nós temos que atentar para isso, Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos que atentar para isso. Por quê? Porque Jesus, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te levantou, Ele te capacitou e Ele te deu uma ordem. Então obedeça a ordem do Senhor. Porque é interessante que nós obedecemos a ordem do nosso patrão, nós obedecemos a ordem da nossa esposa, a ordem do nosso marido, a ordem dos nossos filhos, mas nós não queremos obedecer a ordem do sumo pastor chamado Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero abrir um parênteses dizer para você uma coisa, que quando Jesus deu todo o projeto na mão de Noé, para que Noé construísse a arca da salvação, Jesus deu todos os parâmetros que Noé precisava, mas acima de tudo isso, Deus deu uma ordem para Noé. E Noé não se hesitou. Noé, ele fez tudo aquilo que Deus ordenou a ele, e nós vamos entender lá em Gênesis capítulo 7, que Noé e toda a tua casa foi salva. Por quê? Porque Noé foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, se você nesta manhã é discípulo, é seguidor, é mensageiro, é levita, é sacerdote, é todos aqueles que Deus tem chamado, obedeça a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você obedecer, você vai galgar o céu. E o céu não é para os covardes, o céu é simplesmente para aqueles que pegam no arado e não olhem mais para trás. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe nós nesta manhã, que nós possamos nos alegrar por esta palavra e que Deus seja sempre maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz em nossas vidas. Vamos orar a Deus para agradecer por esse dia de hoje e por esta palavra maravilhosa.
soberano Deus e eterno Pai. Jesus querido, nesta manhã eu te louvo, te agradeço e te engrandeço o teu nome, Pai querido, por esta palavra maravilhosa que lemos aqui em Mateus capítulo 10, verso 1. Obrigado, Deus, por me escolher como discípulo. Obrigado, Deus, por escolher a minha casa, a minha família como discípulo sacerdotal, para que nós possamos, Pai, fazer o ídolo do Senhor. Não, Pai, para nós possamos nos vangloriar, mas que nós possamos exaltar, nós possamos glorificar o seu nome em todo lugar, em todo tempo, porque ao nós chegarmos, quem tem que aparecer não é eu, irmão Fernando, mas quem tem que aparecer é a tua presença. Que a tua presença nessa manhã, Pai, ela seja notória na minha vida, na minha casa, na minha família e na vida de todos aqueles que foi levantado como discípulo e seguidor do Senhor. Pai, que nós possamos ser verdadeiramente discípulos. Não, Pai, ser homens, Pai, que estão simplesmente em cima de púlpitos para agradar multidões, para agradar pastores, para agradar a liderança, mas simplesmente lembrarmos que quem levanta o caído é Deus, e quem dá força ao fraco é Deus, e quem cura os enfermos é Deus, e quem expulsa o demônio é Deus. Então a obra ainda é de Deus. Deus ainda está andando no meio do candelabro na tua casa. Então que nós possamos, Senhor Jesus, Pai, ser, Pai, como a lamparina acesa no meio da tua casa, Pai, que ao nós chegarmos como discípulos, nós possamos fazer o ídolo do Senhor, como o Senhor nos ordena todos os dias. E por isso, Pai, eu te agradeço, já te glorifico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai. Que essa palavra seja uma palavra genuína ao nosso coração nessa manhã.